Bom dia, bom dia. Ajeitando aqui a câmera. Olá. Olá, Karina, bom dia. Estamos ao vivo aí para mais uma live. E a live de hoje é especialmente interessante. Eu tenho que fixar aqui o comentário. Fixei. Maravilha. Ok. Bom, vamos dar um tempinho aqui até as pessoas entrarem. Então, o tema de hoje é sobre gordura, né? E aí, a gordura é mocinha ou é vilã? Né? Como é que é? Bom, muita gente tem uma ideia equivocada sobre a gordura, né? A gordura engorda, a gordura tem calorias, né? E é bem verdade que a gordura, ela realmente é calórica, né? Cada grama de gordura, a gente tem aí 9 quilocalorias, né? Então, é um macronutriente, é um nutriente que tem o nutriente que tem mais calorias na natureza. Peraí, que caiu aqui a câmera. Muito bem. Então, deixa eu só fixar aqui porque caiu. Então tá, vamos lá. Já somos 112, então, beleza, maravilha. Bom dia para os que entraram agora. Ok. Mas há um grande equívoco sobre a questão das gorduras no emagrecimento em si, tá? E o equívoco que acontece sobre a gordura é que a gordura, como eu estava falando há pouco, tem calorias, né? Só que tem uma pequena questão aí que a gente tem que considerar quando a gente fala de emagrecimento, que é o quê? A gordura engorda dependendo do contexto alimentar. Sim, porque, por exemplo, se você tiver, se você estiver praticando uma estratégia alimentar low carb, ou melhor, se você estiver praticando uma estratégia alimentar cujo índice glicêmico e carga glicêmica são baixos, aí tudo bem. A dieta, inclusive, é até hiperlipídica, ela tem até um alto teor de gordura, né? Porque a gordura sacia, porque a gordura nesse indivíduo que está cetoadaptado, né? Como eu falei em lives anteriores, ou seja, nesse indivíduo que já está praticando alguma estratégia alimentar, que ele já está metabolicamente mais receptivo a usar a gordura como fonte primária, tanto a gordura da dieta como fonte primária, ou seja, a gente está muito acostumado, dada a cultura mesmo, a utilizar o carboidrato refinado como fonte primária, o pão, é a massa branca e tudo mais, é o doce, é o açúcar. Então, quando a gente fala que a pessoa está cetoadaptada, o que isso significa? Significa que o organismo dela está metabolicamente habilitado a usar essa gordura como fonte primária. Sim, porque a gordura a gente não consegue usar para aquelas pessoas acostumadas com açúcar e massa branca, a gente não consegue usar de imediato como fonte primária, como primeira fonte de energia. É por isso que muita gente, quando vai começar a fazer dietas low carb, né, as estratégias alimentares nessa configuração que eu falei, que tem baixo índice glicêmico, baixa carga glicêmica, elas passam mal, né? Então elas precisam passar pela cetose para poder, ou acidose metabólica, para poder se acostumarem, digamos assim, com a gordura e não se incomodarem tanto e não terem tanto efeito colateral, digamos assim, em relação às dietas, né? Em geral, esse desconforto acontece nos primeiros dias. Mas muito bem, então, nesse contexto alimentar em que a dieta tem uma qualidade de carboidrato muito boa, que ela tem um baixo índice glicêmico, baixa carga glicêmica, que ela não é muito hipercalórica, sim, porque nessas dietas a gente não deve ultrapassar 150 gramas de carboidrato, né? Eu tô focando no emagrecimento, né? Então eu tô falando de estratégias que favorecem a perda de gordura, o emagrecimento.
não deve ultrapassar 150 gramas de carboidrato e, além de não ultrapassar, a qualidade desse carboidrato deve ser boa. Então, trabalha-se tanto a carga quanto o índice, reforçando isso, aí tudo bem. A gordura, ela não é deletéria, ao contrário, a gordura é sacietogênica. O seu corpo cria uma habilidade muito boa de usar essa gordura aí, e é usar a gordura de reserva, inclusive, como fonte primária. Agora, tem um ponto a se considerar importante sobre a gordura, que é a qualidade da gordura, né? Porque pra gente perder peso, é importante focar na qualidade da gordura, tá? Agora, eu vou comentar sobre a qualidade da gordura daqui a pouco, pessoal, porque eu vou dar eu vou reforçar aqui essa questão do contexto alimentar. Agora, se, por exemplo, a pessoa come pão de queijo, vou tirar o fixador, pronto, agora deu certo. Se a pessoa come pão de queijo, bolo, enfim, aí não dá, aí é intolerável, aí realmente a gordura vai engordar, né? Por que que a gordura vai engordar? Porque são esses alimentos, a massa branca, a farinha branca, o açúcar, o pão, o bolo, enfim, é que vai aumentar o hormônio insulina. É a insulina que vai fazer a lipogênese, que vai fazer o armazenamento de gordura. Porque a insulina ativa uma enzima, que a gente chama de lipoproteína lipase. Mas o que interessa? Interessa para vocês o seguinte, olha, o carboidrato refinado, o açúcar, a Coca-Cola, tudo que tem farinha branca, vai então aumentar a insulina. E a insulina é que vai fazer a lipogênese. Ela vai ativar uma enzima lipogênica que vai capturar essa gordura para o interior celular. Portanto, dependendo do que você consome no contexto da gordura, é que a gordura vai sim engordar, né? Tá ok? Então, aí, claro, se eu tô praticando uma estratégia alimentar nessa configuração que eu falei, com qualidade e quantidade de carboidratos boas, aí a gordura, claro que a gordura sendo boa, né? Então, a gordura monoinsaturada que a gente fala, que tem várias insaturações, mas o que interessa? Quais seriam essas gorduras poli, monoinsaturadas? É a gordura do abacate, é a gordura do azeite, lembrando que o azeite não deve ser submetido à cocção, né? É a gordura do óleo de abacate, é a gordura do óleo de gergelim extra virgem, né? É a gordura natural dos alimentos naturais, é a gordura natural, é a banha de porco, né? É o bacon, mas artesanais, né? E não industrializados, tá bom? Então, esse tipo de gordura é a gordura saudável, que não promove a inflamação, né? Que ao contrário, elas são anti-inflamatórias. Então, agora é importante ressaltar que tem um limiar de consumo de gordura que é salutar para o emagrecimento, tá? O que não pode acontecer é você querer emagrecer, né? E se abster do carboidrato e se abster da gordura. Totalmente, né? Totalmente. Então, esse limiar de gordura, normalmente, ele é calculado por um profissional, tá? Para saber, dentro do valor calórico total, naquela margem, qual seria o limiar de gordura que a pessoa poderia consumir. Mas além disso, assim, considerando as refeições livres, né, quando você pretende emagrecer, a gordura, ela deve ser consumida, assim, com moderação, nas refeições livres, né? Se você determinou no emagrecimento 2 refeições livres em dias não consecutivos, que é o ideal, para você recuperar entre uma refeição e outra. Isso é uma dica imprescindível, hein, para quem quer emagrecer. Eu solto várias dicas aqui, são muito importantes. Refeição livre não deve ser praticada em dias consecutivos, não. Você deve quebrar, tá? Você deve praticar em dias alternados, assim. Então, se você... eu fiz uma refeição livre sábado na hora do almoço. Domingo,
Posso fazer outra? Olha, poder você pode, só que o recomendável é que você faça a segunda refeição livre depois, outro dia, para você recuperar da refeição livre do dia anterior, tá? Bom, mas digamos então, como eu estava falando, que você opte por uma refeição livre cujo teor de gordura é alto, tipo risoto, tipo pizza, tipo hambúrguer, né? Que tem proteínas mais gordas, assim, que tem mais gordura. Tudo bem, só que você tem que trabalhar nesse contexto. Se você quer perder gordura abdominal, por exemplo, essa combinação ela é potencialmente lipogênica, ou seja, ela é potencialmente engordativa. Então, eu devo a dica, além de você alternar os dias de refeições livres, é você consumir pouca quantidade. E além disso, por exemplo, você vai comer um risoto, é uma porção de risoto, né? Você vai comer uma pizza, 2 fatias de pizza. E além disso, você não deve sobrepor outros alimentos que têm teor de açúcares alto, tá? Naquela refeição cujo teor de gordura é maior. Por quê? Porque quanto maior o teor de açúcar na refeição, de carboidrato refinado, de carboidrato simples, mais gordura você vai armazenar. Então a gordura ela fica mais gorda, com maior é a concentração de carboidrato naquela refeição, né? Aliás, há de se considerar muito mais o teor de carboidrato do que o teor de gordura propriamente, né? Quanto maior o teor de carboidrato refinado, carboidrato gordo que a gente fala, né? Carboidrato simples, que é esse açúcar, que é essa farinha branca, quanto maior o teor desse tipo de carboidrato, mesmo que tenha até relativamente pouca gordura ali, tipo assim, não, essa feijoada tá magra, né? Como se existisse uma feijoada magra. Mais engordativa é aquela refeição, né? Aí, outro problema que tem que considerar sobre a gordura engorda ou não, além do teor de carboidrato, do tipo de carboidrato, do contexto alimentar, são as sobreposições de outras coisas, né? Então, por exemplo, eu vou comer um risoto, mas aí a pessoa toma 1 litro de Coca-Cola antes, ou come uma brusqueta com uma garrafa de vinho, aí fica difícil, né? Aí fica muito difícil de emagrecer, porque essa sobreposição de carboidrato naquela refeição cujo teor de gordura é alto fica bem complicado. Eu tô dando foco mais no emagrecimento. Mas tem outras questões sobre a gordura engorda, né? Que eu vou comentar agora, deixa eu só... Aliás, eu sou aquelas amantes inveteradas de café, então eu tomo café, já que a gente tá cedo, né? O café pra mim é imprescindível. Eu sou amante do café, adoro café. Aliás, o café é lipolítico. Aliás, o café, ele é termogênico. Eu vou gravar uma live sobre o café. As pessoas acham que o café é vilão, né? Não, não é vilão, não. Aliás, o café é muito bom, diga-se de passagem. Tanto como estimulante cerebral cognitivo, quanto para emagrecer. Ele é diurético e ele é termogênico também. Mas sem açúcar, claro, né? Porque como a gente quer emagrecer, o açúcar você tenta abolir completamente da sua dieta e da sua vida, né? Afinal de contas, o açúcar, além dele aumentar o efeito lipogênico da refeição, o efeito engordativo da refeição, ele tem outros males, né? Ele é cancerígeno, né? A pele, o aspecto da pele, esse excesso de glicação, ele é muito ruim para a qualidade da pele, né? Promove o envelhecimento precoce, inclusive. Tem outros males do açúcar, além do efeito lipogênico, que a gente tanto comenta aqui, né? Mas é o seguinte, olha, a gordura, quanto mais industrializada a gordura for, quanto mais aquela gordura ruim, gordura industrializada, gordura que
quando você reaproveita a gordura, você não deve reaproveitar a gordura de forma alguma, né? Eu usei banha de porco ali para fritar algo, tudo bem. Ah, é saudável? Depende do contexto alimentar que você está usufruindo. Então, eu posso fritar algo na banha de porco se eu tiver num contexto alimentar para emagrecer, né? Se eu tiver num contexto alimentar, se eu combinar, por exemplo, isso aí com uma batata doce, né? Ou com mandioca, mas numa pouca quantidade, aí eu posso fritar. Não tem problema. Ah, pode. Só que você não deve reutilizar essa gordura e não deve ficar fritando por muito tempo, né? A cocção, que é o cozimento, enfim, fritar algum alimento, tanto na air fryer com a gordura, né? Porque eu particularmente eu gosto de usar air fryer só para proteína. A gente não deve usar air fryer para carboidrato não, tá? Que você altera o amido resistente, altera a configuração do carboidrato e quanto mais você cozinha o carboidrato, mais gordo ele fica. Tem esse ponto também, que a gente tem que considerar. Então, além do contexto alimentar, como esse exemplo que eu tô dando, deixa eu dar outro exemplo. Então, eu tô falando aqui, ó, que é muita coisa, né? Então, a gente vai, por exemplo, tô fazendo dieta mesmo. E aí eu quero a banha de porco, pode? O bacon, pode? Pode. Só que aí você vai usar uma quantidade, claro, você não vai mergulhar como se fritasse uma batata frita, né? Você vai usar uma quantidade ali, 1 colher, 2 de sopa de banha de porco artesanal, não é industrializada, não. Aonde você encontra artesanal? Você vai lá na feira e compra na feira, tá? Ou consegue de alguém que tem fazenda, ou tem chá. Ou se não, as feiras têm. Né? Aqui em Brasília a gente tem várias feiras aí, e as feiras elas vendem, né? A banha de porco artesanal, é muito mais gostosa, inclusive, tá bom? E bacon. Aí você põe uma lasca de bacon para fritar o ovo. Quando é que essa banha de porco vai engordar? Se você fritar uma batata frita, aí vai engordar. Aí não vai ser ruim, vai aumentar teu colesterol também. Que esse é outro ponto, né? O colesterol, ele aumenta muito mais, dada a combinação de carboidrato refinado de farinha branca com gordura, e especialmente a fração aterogênica do colesterol, que é o LDL colesterol, do que propriamente a gordura em si, né? E aí tudo bem, então põe uma pouca quantidade, depende do que você vai fritar com essa gordura ali. Se for o ovo, tudo bem, se for uma proteína, tudo bem, aí tá tudo certo. Então, inclusive a gordura é salutar, ela é necessária no processo de emagrecimento. Por quê? Porque se eu tô me abstendo do carboidrato, e querendo ou não, vamos colocar aí, 90% das dietas para emagrecer, elas têm um teor de carboidrato baixo, porque senão você não emagrece. É uma condição metabólica para você perder peso. Especialmente se você quer perder gordura abdominal. Aí você tem que consumir gordura, senão você vai ficar fraco, né? Fraca. E aí você não vai conseguir manter a dieta. Porque um dos entraves da manutenção da dieta é a dieta ser ruim, você ficar fraco. Aí você não aguenta. Aí você acaba sucumbindo. Aí você vai começar a sabotar a dieta, querer comer doce. Ai, Sara, eu tenho uma vontade de comer doce quando eu tô fazendo dieta. E todo mundo acha que às vezes é emocional, né? Muitas vezes não é não. Muitas vezes é porque você tá fazendo dieta errada. Ao contrário, fazendo a dieta diminui o desejo por doce, diminui a vontade de comer doce. É o contrário, né? Eu sinto uma fome hedônica. Tá errada a dieta que você tá fazendo, porque a gente sabe, bom, eu sempre falo com meus pacientes, pra gente diferenciar fome ou vontade de comer. Não, é fome biológica. Não, se é fome biológica, então a gente deve mexer ali, como é que tá a sua dieta, porque você não deve ficar com fome. Toda dieta que promove fome, ela tá errada, ou pelo menos ela tá errada pra você. E aí um dos erros mais recorrentes em práticas alimentares, em dietas e estratégias alimentares para promover perda de peso, especialmente perda de gordura abdominal,
é a dieta hipolipídica, hipogordura, quer dizer, hipolipídica significa baixa em gordura, com baixo teor de gordura, né? E a gordura, ela é muito saudável para várias, a gordura é fundamental para qualquer dieta, qualquer estratégia alimentar cujo objetivo é promover perda de peso, a gordura é absolutamente necessária. Aí, vamos então entrar no mérito das gorduras saudáveis, né? Que é as gorduras que eu mencionei. Então, é claro que, como eu falei, tem um limiar de concentração de gordura na dieta, né? Em geral, a gente calcula a gordura entre 25% a 35% do valor calórico total da dieta. Olha aí. Então, 1/3 deve ser de gordura, minha dieta, né? Mas gordura boa, gordura que promove um processo anti-inflamatório e não pró-inflamatório, né? O ideal no emagrecimento é você manter uma rotina diária ali no dia a dia, gorduras boas. Quais? Gordura de abacate, gordura de castanhas, gordura do cacau, do nibs de cacau, gordura de amêndoas, gorduras, essas gorduras artesanais, né? Os óleos que eu comentei também, o azeite de oliva extra virgem não deve ser cozido, porque ele não foi feito ele não tem estabilizantes, ele não foi feito para ir à cocção, né? A não ser que você use bem pouco ali e não fique aquecendo por muito tempo em temperaturas muito altas. Aí parece não ter muito problema, mas o ideal é usar essas outras gorduras que eu falei. E o ideal também é você fazer um rodízio entre as gorduras, né? Então, quando a gente quer emagrecer, você usa ali algumas gorduras. Então, banha de porco, bacon, coloca ali o óleo de coco. Cuidado, o óleo de coco você pode cozinhar assim. O óleo de coco é um TCM. O que é um TCM? É um triglicerídeo de cadeia média. O que é isso? É uma gordura que ela é pronta para ser, digamos assim, absorvida pela célula. Ela não usa muito transportador celular. Então, em pessoas que têm muitos polimorfismos, né, que são alterações que dificultam o emagrecimento, digamos assim, o TCM, que é o óleo de coco, ele é muito interessante, porque você fica confortável, você tem energia imediata, energia celular, mantém a insulina baixa nesse contexto alimentar que eu tô falando para vocês, e é fantástico, porque eu tenho energia celular, eu melhoro lubrificação intestinal, lubrificação da pele, a minha insulina se mantém baixa. Agora, cuidado que o óleo de coco, ele tem gordura saturada, e a gordura saturada pode aumentar o colesterol, então não deve ser usado exclusivamente o óleo de coco para sair fritando tudo e para sair comendo óleo de coco o tempo todo não, tá? Óleo de coco a gente faz um rodízio entre os óleos, né? E o óleo de coco vai compor, então, o seu arsenal de óleos que você vai usar para emagrecer. Então, além da banha de porco, do bacon, aí você pode usar o óleo de gergelim, você pode usar o óleo de... que mais? O óleo de abacate, né? Outros óleos vegetais também, óleo de arroz, né? Enfim, e fazer um rodízio aí. O azeite usando, então, nas preparações que não são submetidas ao cozimento. Ou ainda, você pode fritar naquelas panelas antiaderentes, por exemplo, o ovo. Você frita o ovo, desliga o fogo e aí acrescenta o azeite ali, tá? Agora, o grande problema, como eu falei, reforçando que o grande problema é que as pessoas, elas têm uma noção equivocada da gordura aí, tanto para emagrecer quanto na qualidade da gordura, né? Então, quer dizer, eu devo usar a gordura mais ou menos 1/3
do valor calórico total daquela prescrição alimentar, daquela estratégia, seja ela qual for, para emagrecer, mas dependendo do contexto alimentar que eu tô fazendo e dependendo da qualidade da gordura, ela é absolutamente necessária para emagrecer. Ela é absolutamente necessária para tudo, né? Inclusive, tem a maioria das pessoas tem deficiência de vitamina D, né? Vitamina D. E a vitamina D, a gente fala que ela é lipossolúvel, ou seja, você só vai absorver a vitamina D em meio de gordura, né? Se eu tô fazendo uma dieta que não tem gordura, você já tá fazendo errado. Porque a dieta que não tem gordura não dá. Você vai ficar muito fraco, você não vai conseguir praticar por muito tempo a dieta. Ou ainda que você consiga, ela fica muito castradora. E aí você vai ter deficiência de vitamina D, você vai ter dificuldade de absorver a vitamina D, que ela só é absorvida, por isso que ela chama lipossolúvel, né? Ela é solubilizada em meio lipídico, tá bom? E eu sempre peço para os meus pacientes consumirem a vitamina D depois da refeição e que essa refeição contenha algum ingrediente que contenha gordura, né? Para que essa a absorção seja boa, tá bom? Mas então, resumindo, acho que alguém fez um comentário, passou, mas enfim. Resumindo, as gorduras, em geral, elas são boas nessas condições que eu já mencionei, né? E devem sim fazer parte da estratégia alimentar, não devemos retirá-la absolutamente, porque isso é um grande equívoco, inclusive para emagrecer. A gordura, ela deve compor principalmente as principais refeições, né? E se você tá fazendo dieta por conta própria, que eu não recomendo, porque tem várias peculiaridades, né, da dieta. Tem o exercício, tem idade, tem exames bioquímicos, tem a rotina, tem predileções alimentares, tem alergias alimentares. Isso deve ser considerado na hora de fazer a dieta. Mais ou menos 1/3 de cada principal refeição aí deve ter gordura, tá? Então você deve, nesse contexto alimentar, né, de emagrecimento, você deve sim colocar azeite na salada. Eu gosto de salada crua, tudo bem, mas se você tá fazendo uma dieta para emagrecer, de alguma fonte tem que vir aquela gordura ali, né? Se eu não vou colocar azeite na salada, então eu vou consumir um guacamole, né? Eu vou talvez consumir ali outra fonte de gordura ali, talvez fritar os ovos ali no óleo de coco, né? Ou fazer um omelete, ou consumir gordura de outras fontes. Mas eu não devo nunca deixar de consumir gordura para emagrecer, tá bom? Esse é o meu recado aqui da relação entre gordura e emagrecimento. Ela é extremamente necessária, mas a dieta deve ser uma dieta nessas configurações que eu já falei e reforcei, e a gordura deve ser uma gordura natural, uma gordura de boa qualidade e das fontes também já mencionadas aqui, tá bom? E é isso, né, gente? O que eu tinha para falar, então, sobre essa tratativa eu falei. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida também, podem ficar à vontade em perguntar, que eu tô à disposição para responder. Certo? Bom, então aguardem aí todas as quartas-feiras, então, às 7h30 da manhã. Já podem entrar, já tá certo que eu vou dar as lives aqui. Todas as quartas, 7h30 da manhã, eu tô por aqui com vocês. Espero poder ter contribuído, espero poder ter desmistificado, então, a relação entre gordura e emagrecimento, tá bom? Muito obrigada, gente. Um ótimo dia para vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.